Muito obrigado, Sónia. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Quero agradecer a vossa presença. E iríamos, e portanto vou falar sobre a questão e a temática da exportação, neste caso para o mercado brasileiro. E portanto começaria exatamente por separar aqui por duas partes, digamos assim. Uma primeira introdução relativamente ao regime de exportação no que toca aos procedimentos aduaneiros e tanto todas as envolvências que isso tem consoante o tipo de exportação dentro daquele regime e depois uma segunda parte, digamos, que é relacionada com a fiscalidade que está diretamente relacionada com a questão da exportação, que no fundo não é mais do que a parte do IVA, não é? E portanto iria começar então com a exportação. A exportação definitiva, que é, digamos assim, a mais comum, portanto é uma exportação que quando é feita no sentido de que a mercadoria não venha devolvida, não é? Portanto, ela, exatamente por essa razão, é que ela se denomina de exportação definitiva. Que documentos é que nós precisamos para efetuar uma exportação definitiva? Precisamos de uma DME, ou seja, uma declaração de mercadorias para exportação. Essa DME é emitida quando as mercadorias são mercadorias de grupagem, portanto, quando estamos a falar de 2, 3, 4, 5 paletes, portanto, ou seja, não estamos a falar de contentores completos, estamos a falar de carga consolidada e, portanto, a mercadoria, nestes casos, tem que dar entrada num armazém de exportação para aí ser agrupada e carregada num contentor marítimo, se for esse o caso, ou então ser carregada por via aérea. Ou então, estamos a falar de carregamentos completos, e nesse caso as DMEs deixam de ser necessárias, passará a ser necessária uma declaração de carregamento completo. Porquê é que são necessários estes dois documentos? Estes dois documentos são necessários porque ao processarmos o despachante oficial, como é o meu caso, ao processar uma declaração aduaneira de exportação, necessita de indicar à alfândega o local onde as mercadorias se encontram para efeitos de fiscalização, caso a alfândega assim o entenda. Essa indicação é dada através ou da DME, com o código do armazém de exportação onde ela se encontra, ou então através da morada, no caso dos carregamentos completos, através da morada do exportador, dizia. Para além de um destes documentos, dependendo do tipo de exportação que nós estamos a falar, de carga consolidada ou de carregamento completo, além de um destes documentos, necessitamos da fatura comercial, como é normal, da lista de pesos, ou packing list, também, pode ser também conhecido por packing list, lista de pesos é o termo em português. Depois, dependendo do tipo de carga, se for a chamada carga perigosa, das fichas de segurança, se for carga IMO, neste caso, ou ADR, para o caso da via aérea, ainda certificados de análise, se eventualmente for esse o caso, mas isso tem de ser, portanto, quando a exportação é feita, esta documentação será apresentada de acordo também com as necessidades do vosso cliente no Brasil. Portanto, ele é que vos vai ter que informar quais são as necessidades que eventualmente possa ter. Se forem produtos alimentares, por exemplo, eu estou a falar de uma maneira genérica, portanto, não estou aqui a discutir nem a falar de uma mercadoria nenhuma em específico. Portanto, estou a dar conceitos genéricos.
Portanto, podem ser necessários para produtos alimentares certificados de qualidade alimentar, ou eventualmente certificados veterinários, ou ainda outros documentos de importação, sejam necessários no mercado brasileiro, mas isso depois o meu colega Jean-Claude irá falar subejamente sobre isso, que é um especialista nessa matéria. No caso da via marítima, queria só alertar-vos para a necessidade da colocação dos códigos postais a 4 dígitos no Bill of Lading, que é o documento de transporte marítimo. No caso da mercadoria ser por via aérea, esta imposição destes códigos na própria carta de porto não é obrigatório. No caso da via marítima, sim, é necessário que sejam postos estes quatro dígitos do código postal. O que é que a mercadoria em exportação definitiva, dentro do regime de exportação definitiva, previsto no artigo 5º do Código Aduaneiro da União, o que é que ela permite? Permite, no caso da eventualidade da mercadoria poder possuir qualquer defeito de fabrico, poder haver, sei lá, um prazo de entrega que não seja cumprido, ou entregue fora de prazo, e que por essa razão o cliente não queira receber a mercadoria e a devolva. Ora bem, se a mercadoria estiver no mesmo estado em que foi exportada, ela pode ser retornada dentro de um prazo de 3 anos, e, nesse caso, a mercadoria pode ser retornada e ser isenta de direitos e de IVA. Portanto, ao regressar, desde que se prove que a mercadoria é a mesma, desde que a mesma se encontre no mesmo estado em que foi exportada, essa mercadoria não paga nem direitos de importação, nem IVA. Desde que se demonstre, convenientemente e a contento das autoridades aduaneiras, que a mercadoria, qual a razão pela qual a mercadoria vem devolvida. Depois ainda, dentro da temática da exportação e dentro do regime da exportação, temos a exportação temporária. Esta exportação temporária, nos termos do Código Aduaneiro da União, pode ser feita para exportações temporárias para feiras, exposições, demonstrações, e nestes termos, que documentação é que será necessária? Portanto, vai ser necessária a mesma documentação que foi necessária para a exportação definitiva, acrescida de umas confrontações para memória futura, ou seja, para quando a mercadoria, porque se nós estamos a fazer a sua exportação temporária, estamos logo à partida a admitir que ela vai ser retornada, portanto, ou seja, vai ser reimportada, vai ser devolvida. Ela vai temporariamente, e daí o conceito de devolução, que está inerente também ao conceito de temporário. E por isso é necessário apresentar confrontações, o que é que podem ser? Podem ser fotografias, podem ser desenhos, podem ser esquemas, podem ser números de série indicados na fatura, enfim, pode ser aquilo que a alfândega aceitar, mas normalmente dentro de uma destas coisas de que eu falei, é aceito pela alfândega para confrontações, para quando a mercadoria regressar, se chegar à conclusão de que é a mesma, sendo a mesma, ela vai ser reimportada até ao limite do prazo de 24 meses, que é normalmente o prazo que é concedido às exportações temporárias no limite, e nessa circunstância também será isenta de direitos e dívidas. Isto é uma DME, para quem não conhece, tenha conhecimento disto. Isto é o documento da Declaração Aduaneira de Exportação, que é emitido para que a mercadoria possa circular
do armazém de exportação, se for o caso de mercadoria de grupagem, ou do armazém do próprio exportador até ao cais. Portanto, é com este documento que, que, que ela pode circular até ao cais. E, portanto, agora, vamos falar da exportação temporária. Há bocadinho falámos da exportação temporária ao abrigo do CAU, do Código Aduaneiro da União. Agora falamos da exportação temporária ao abrigo da Convenção de Istambul, ou seja, estamos a falar do Carnê ATA. A exportação temporária ao abrigo do Carnê ATA, o Brasil ratificou esta Convenção de Istambul em 2016, e, portanto, é parte contratante da mesma, e esta emissão deste carnê, que é conhecido nesta gíria aduaneira por passaporte das mercadorias, digamos assim, facilita não só a exportação, como depois a importação temporária no país de destino. E aí penso que depois o Jean-Claude será a pessoa indicada para falar dessa parte. O carnê é emitido pelas câmaras de comércio de Lisboa ou do Porto, e é evidentemente sujeito a custos de emissão que têm que ver diretamente com o valor, com as quantidades das mercadorias, etc. É normalmente utilizado para a exportação temporária, sei lá, de stands para feiras de exposição, que podem ser stands completos, desde secretários, televisores, monitores, etc., a máquinas, computadores, ferramentas, para reparação específica de determinado tipo de equipamentos, equipamentos de fotografia ou filmagem, por exemplo, quando vão fazer filmes fora do território nacional, instrumentos musicais, maquinaria industrial, equipamentos de desporto, sei lá, bicicletas, quando há corridas velocipédicas, enfim, uma panóplia enorme de equipamentos que podem ser exportados ao abrigo do Carnê ATA e que muito facilita quer os trâmites aduaneiros, quer inclusivamente os operadores económicos, quer sejam de Portugal, portanto a exportar temporariamente para o Brasil, quer ainda depois na sua importação no Brasil, dispensando-se garantias que é necessário prestar junto à alfândega, etc., porque o próprio carnê responde por isso, não é? Portanto, é a Câmara de Comércio que, ao emitir o carnê, se responsabiliza pelo pagamento dos direitos e impostos que haja que pagar, caso a mercadoria seja extraviada. Não é esse o caso, não é? Mas enfim, o carneata é, na realidade, uma ferramenta aduaneira que muito nos ajuda nestes trâmites e nestas exportações. Portanto, o carnê serve também para a sua reimportação, ou seja, ele é emitido quando da exportação temporária e depois no regresso, quando a mercadoria termina as suas demonstrações, ou exposições, ou participação em feiras, e que depois regressa, portanto, sendo isento do pagamento dos direitos de importação e do IVA também. E este é um aspecto de um carnê, para quem não conhece. Isto é o frontispício, a parte verde, e a outra é a folha do verso da contracapa. Temos ainda as exportações para reparação, calibragem, ajustamentos, enfim, aquelas mercadorias que vão fora de Portugal ou fora da União Europeia e que depois regressam depois de terem sido ou reparadas ou calibradas, etc. Portanto, essas mercadorias, de modo a evitar o pagamento dos direitos sobre as mesmas, porque elas já cá estão, não é? E, portanto, vão lá fora, ainda dentro da garantia, ou mesmo fora da garantia, não interessa agora aqui para o caso, e é necessário fazer esse trabalho. Portanto,
convém que vão ao abrigo deste regime. Porquê? Porque no regresso a mercadoria não vai ser taxada pelo equipamento em si mesmo, mas apenas pela mais-valia adquirida. Quer isto dizer que se eu enviar, por exemplo, uma máquina que eu comprei a uma empresa brasileira e que estou com ela a trabalhar, mas que entretanto se avaria, eu quero repará-la, agarro na máquina, envio-a para o Brasil portanto, faço isto ao abrigo da exportação em termos de aperfeiçoamento passivo, que é o nome técnico que se dá ao regime, a este regime. Portanto, ao fazer este tipo de envio, eu estou a garantir que no regresso do equipamento, o meu fornecedor, neste caso, vai emitir uma fatura com o valor da máquina que eu indiquei no ato da exportação, apenas para efeitos, digamos assim, alfandegários, e vai-lhe acrescentar, se eventualmente for o caso, a mão de obra que teve, alguma peça que possa ter colocado no equipamento, e portanto, e é apenas sobre esta mais-valia, sobre a mão de obra e sobre alguma peça que tenha sido introduzida no equipamento, mesmo que ele esteja dentro da garantia, é sobre esta mais-valia que eu vou pagar os direitos e IVA, se for o caso. E não sobre a totalidade do equipamento. Portanto, daí a vantagem deste regime. Qual é, digamos assim, a maior dificuldade aqui nisto? É a concessão da autorização para o regime de aperfeiçoamento passivo. Há uma autorização com procedimento simplificado, mas que, dependendo da alfândega onde ele possa ser solicitado, eventualmente podem aceitar o pedido simplificado de uma maneira feita ainda manual, mas já há alfândegas que estão a exigir o procedimento simplificado na plataforma europeia da UUMIDS. Portanto, isto é uma plataforma europeia onde as empresas têm de se inscrever para que consigam obter este regime. Há alfândegas que não exigem que o pedido seja feito nesta plataforma, mas também há alfândegas que já assim exigem. Portanto, não há, digamos assim, uma uniformidade de procedimentos. No entanto, existem alfândegas, concretamente o aeroporto de Lisboa, por exemplo, em que o procedimento pode ser feito manualmente. De resto, são exatamente os mesmos documentos necessários que temos vindo a falar, incluindo as confrontações com a memória futura, porque já sabemos que a mercadoria vai voltar, não é? Quanto à questão da via marítima, o Bill of Lading continua a ter que se manter a indicação dos códigos postais a 4 meses. A reimportação pode ir até um limite de 24 meses, portanto, ela pode estar em reparação até 24 meses, e, tanto o pagamento dos direitos e do IVA será sobre a mais-valia. Quanto aos prazos aduaneiros, eu aqui iria falar muito sucintamente, não ia estar a amassar com esta confusão da legislação, apesar de não quis deixar de a apresentar, mas se decorridos 90 dias após a exportação, a alfândega de exportação não tiver obtido resposta a dizer que a mercadoria saiu do território nacional, ela alerta ao exportador para esse facto. A dizer, atenção, olha que já decorreu este tempo todo, mas ainda não saiu a mercadoria. Pelo menos nós não temos conhecimento disso. E se o exportador nada fizer, a alfândega guardam até aos 150 dias, e se continuar a não existir qualquer resposta, então a alfândega anula pura e simplesmente a declaração aduaneira, com as consequências que isso acarreta para a declaração de isenção de IVA que é feita na fatura de exportação. Portanto, como sabem, na fatura de exportação
a exportação é isenta de IVA, nos termos do artigo 14 do Código do IVA, se a declaração aduaneira de exportação for anulada, essa declaração feita na fatura também perde a validade com o consequente pagamento do IVA. Portanto, é preciso ter atenção a estes pormenores. Há sempre maneiras de ultrapassar, quando a alfândega, por exemplo, aos 90 dias avisa que não tem conhecimento da saída da mercadoria, então podem-se apresentar provas alternativas. E o que é que se pode apresentar? Pode-se apresentar a cópia do despacho de importação no país de destino, pedindo-se ao nosso cliente que nos envie uma cópia dessa importação, ou uma cópia de uma nota de entrega assinada ou autenticada pelo destinatário no Brasil, a prova do pagamento feita pelo comprador, pelo nosso cliente, não é? Através do sistema bancário, a fatura assinada pelo comprador em como recebeu as mercadorias, ou ainda outras provas que eventualmente a alfândega possa vir a aceitar. Ora bem, e em termos da parte de procedimentos, portanto, é o que vos posso dizer. Temos ainda a questão da fiscalidade. A questão da fiscalidade prende-se com a tal declaração de isenção de IVA que nós fazemos, que os operadores económicos fazem nas faturas de exportação, nos termos do artigo 14, conforme já tínhamos falado, e que o que é que comprova que a mercadoria foi exportada? Comprova exatamente a certificação de saída que é dada no despacho aduaneiro, na declaração aduaneira de exportação. Ora, essa declaração aduaneira de exportação, essa certificação de saída, aparece aqui neste círculo central em baixo, em que tem a autorização das saídas da mercadoria, em como a alfândega autoriza o seu embarque, e depois na segunda data, a data portanto, da certificação, que é a data em que o navio sai do território português ou do território da União, como quiser. O prazo dos 60 dias é o prazo que medeia entre a data da aceitação da declaração aqui no canto superior direito, cá em cima, não é? Portanto, onde eu tenho aqui a setinha do rato, e a data indicada, a segunda data indicada aqui no quadradinho central. Portanto, não pode mediar mais de 60 dias entre uma data e outra para que a certificação seja válida. Existe ainda a possibilidade das certificações dos CCEs de exportação, nos termos do Decreto-Lei 198/90, em que é permitido a mercadorias que se destinem à exportação ser adquiridas a fornecedores nacionais, isentas de IVA nos termos exatamente deste Decreto-Lei 198/90, sendo que o exportador, a mercadoria não lhe pode ser entregue e tem que ser entregue diretamente ou no armazém de exportação, no caso de mercadorias em grupagem, ou diretamente no cais, no caso de carregamentos completos, e o exportador tem de entregar ao seu fornecedor nacional um certificado comprovativo de exportação autenticado pelos serviços aduaneiros no prazo de 90 dias. Caso contrário, o fornecedor nacional deverá faturar o valor do IVA ao exportador. Portanto, e isto é um draft de um certificado comprovativo de exportação, que se encontra barrado, como já os documentos anteriores, por questões de sigilo profissional, a que sou obrigado, como vocês compreenderão. E obrigado a todos pela vossa presença e, mais uma vez, espero que tenha sido útil esta abordagem. Muito obrigado. Obrigada, António. Certamente quem nos ouve percebeu que a sua apresentação foi de grande utilidade, muito esclarecedora. Muito obrigada por ter aceito este nosso desafio. Passo desde já a palavra ao Jean-Claude. Relembro só a quem nos ouve, que
podem colocar as vossas questões na rúbrica Q&A que vão ser lançadas à final das exposições. Jean-Claude, por favor. Sim, bom dia, boa tarde, porque ainda é manhã no Brasil. Eu pediria para o Antônio tirar a apresentação dele, por gentileza. Sónia, precisava aqui de ajuda, como é que eu tiro isto? É só assim? Tá, que você não distrai, mas vamos lá. Pronto. Agora, tá. Peço desculpa, Então, Jean-Claude. não, sem problemas. Eu não vou fazer a apresentação. Só por isso daqui em ordem. Ok, estão me vendo, me ouvindo? Eu vou começar. Bem, eu sou Jean-Claude, eu trabalho na Federação do Comércio de São Paulo, na área internacional, há mais de quarto de século, lido com empresas portuguesas há um pouquinho mais que isso, eu acho. Primeira vez que eu pisei em Lisboa foi por Santa Apolônia em 1989. Mas vamos lá. Então, eu conheço a maneira de pensar e a maneira de agir das empresas portuguesas que tentam o mercado brasileiro. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, isso eu falo para paquistanês, indiano, chinês, quem for, 3 informações básicas a quem quer empreender, investir no Brasil. A primeira é muita paciência. O brasileiro não fala nem sim, nem não no primeiro dia. Né? 2, ninguém ganha dinheiro no primeiro ano. Muito, muito raro, a não ser que a pessoa tenha um produto ou um serviço que o mercado precisa. Eu vou dar um exemplo, uma empresa polonesa que nós ajudamos a fazer os contatos no Brasil, tinha um software de diagnóstico de doenças raras. Isso é uma coisa que é sempre útil e rápida, eles conseguirem entrar rapidamente no mercado. Segunda coisa, isso para portugueses não vai ser nenhum segredo, não economizem advogado. Um mau contrato no Brasil sempre será um mau contrato, como em Portugal. E conheço casos de empresas portuguesas que tiveram problemas em função de economizar na confecção de contrato. A terceira é, tudo tem que ser feito conforme a lei brasileira. O que significa isso? Isso significa que tudo tem que ser tudo é acompanhado pelas autoridades brasileiras. Então, qualquer emissão de fatura, qualquer pagamento é automaticamente capturado pelo sistema da Receita Federal do Brasil e pelo Banco Central do Brasil. Né? O track é online, 24 horas, 365 dias por ano. Tá? Então, a Receita Federal pega qualquer irregularidade. Tá? Então, isso é uma informação muito, muito relevante. E aí, nenhuma entidade pode fazer absolutamente nada. Mesma coisa que se tiver um produto, eu dou um exemplo clássico, que é, chegou um contenedor num porto no Brasil, com peras e tem uma pera com bichinho. Toda a carga vai ser destruída e nós não podemos fazer nada a respeito. Aproveitando, existem determinados produtos que exigem certificação ou registro. Normalmente, quem faz é o importador ou a empresa portuguesa que já está estabelecida aqui, ou contrata alguém para fazer isso aqui. Tá? Vinho precisa, por exemplo, de registro no Ministério da Agricultura. Hoje o processo é muito mais fácil que alguns anos atrás. Todos os produtos industriais que vão ser manuseados, normalmente recomenda-se, caso não seja mandatório, o registro no Instituto, no Inmetro, que é o Instituto de Metrologia Brasileiro. Tem que ser de acordo com a norma do MEC. Tá? Então, a empresa portuguesa tem a certificação europeia e a certificação americana. Em farmacêuticos, isso é muito comum. Aí eu digo, muito bom, agora vocês têm que fazer a brasileira. Tá? Às vezes ajuda a burocracia é um pouco mais rápida, mas é necessário ter um certificado. Existem alguns casos em que se aceita a certificação portuguesa. Então, se não me falha a memória, porque eu não posso, eu cubro ponta de asa de avião a diagnóstico de doenças raras. A gente acompanhou todo tipo de produto e serviço. E, por exemplo, então existe um acordo entre o Ministério da Agricultura daqui e o Ministério da Agricultura de Portugal, ou da Espanha, ou da Itália, para determinados produtos. Então, a covalidação vale. Em outros casos, não.
Tá? Existem alguns produtos que exigem manuseio próprio, queijo é um exemplo clássico. Então, são poucas empresas importadoras e distribuidoras no Brasil que trabalham isso de acordo com o que precisa ser feito. Ok? Existem, então, vamos lá, isso é uma coisa também relevante. Existem vários Brasis. Eu imagino que uma parte da audiência conheça o Brasil, já conhece as praias do Brasil, mas o dia a dia é um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá. Então, eu dou o exemplo clássico da margarina. A margarina no sul e no sudeste do Brasil, que é do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais para baixo, é um pouco mais clara e menos salgada que a margarina que é distribuída no nordeste do Brasil, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, etc. Isso é um exemplo. O Brasil, apesar de ser um país continental, fala a mesma língua, agradeço as novelas e a rádio, então todo mundo entende o português do Brasil. Aí nós vamos entrar na peculiaridade, tem termos que em Portugal significam uma coisa e no Brasil significam outra. O exemplo clássico é renda. Renda no Brasil é quanto se ofere no investimento que se deixou no banco. Renda em Portugal é aluguel do imóvel. Então, esse é um exemplo. E depois aqui existem alguns termos que em Portugal se usa termos franceses, écran, e aqui é tela. Aqui não é rato, é mouse. Então, sempre é necessário. Isso é mais para quem vem fazer uma apresentação. Aqui eu sempre recomendo, né, que me faça a apresentação antes para eu compatibilizar que a audiência que ainda não conhece, né, que nunca foi a Portugal, Porto, que nunca foi ao Porto, a Lisboa, ao Algarve, consiga entender. Né? O Algarve já é um problema para quem mesmo quem mora em Portugal, né? Porque falo muito rápido, mas vamos lá. Formação em relação ao Brasil. A renda de uma família se dá através da renda dos membros da família. No Brasil se compra tudo a crédito, se vende tudo a crédito. Em produto de consumo, alguns serviços, né? Serviço um pouquinho mais pagamento à vista, né? Mas aqui faz-se qualquer negócio para atrair o cliente. Quando se fala crédito, você tem que entender que a renda média nos salários, que a renda média no Brasil é baixa. Então, como tudo é a crédito, uma família de classe média vai comprar sua televisão, um cuida disso, o outro vai cuidar da geladeira, o outro vai cuidar da cama, etc. e tal. Então, é como funciona. Um apartamento que se vende de 10, 15 até 30 anos hoje. Né? O Brasil, aí é uma característica brasileira, gosta de uma construção de pedra. Né? Nós não gostamos de drywall, então uma empresa que constrói em drywall não consegue construir um apartamento em drywall. Um prédio comercial, sim, um prédio residencial, não. E aí tem algumas coisas que você brasileiro compra por preço ou por marca. Então, vai fazer um churrasco, ele vai comprar cerveja mais barata. Ele gosta de cerveja, ele tem um paladar mais apurado, ele vai testar a cerveja. O mercado de cerveja no Brasil é um negócio muito, muito interessante. Se tem os grandes players, se tem as micro cervejarias, que não são tão micro assim, mas que tem seu bom mercado. O mercado de vinho também no Brasil é um mercado interessante que as pessoas começaram a diferenciar o que é um vinagre e o que é um vinho. Não é mais, o que é importado é bom. Não é importado, mas tem que ter uma qualidade. Se tem grandes importadores que distribuem, os supermercados compram, as grandes redes compram diretamente, aí entra a característica do mercado brasileiro, que não é tão concentrado quanto na área de distribuição de alimentos, quanto do Reino Unido, por exemplo. No Reino Unido, as 3 maiores redes têm 90% do mercado, se não mais. No Brasil, as 10 maiores não têm 40%. Né? No presente momento, não temos nenhuma rede de supermercado portuguesa aqui. O Jerônimo Martins já esteve. Aquela de... O dono do... me fugiu. A outra grande rede, o dono do Continental também já está no setor de imobiliário, tem grandes centros comerciais, constrói, tem uma fábrica de madeira aglomerada, mas não está mais na distribuição. No presente momento, não, fora Vista Alegre, não tem nenhuma marca portuguesa que o brasileiro vai encontrar numa loja, que ele consiga identificar como produto português, além de vinhos e azeites
e processamento de bacalhau. Tem muito pouca coisa portuguesa aqui no presente momento. Eu acho que já teve mais. Naturalmente, existem produtos manufaturados portugueses que chegam aqui através da Zara e de outras importações e redes, mas faltam uma série de produtos portugueses que teriam espaço aqui. A ver, que mais? Assim, em termos de economia, a economia brasileira tem uma taxa de inflação anual inferior à média da União Europeia. Está se culminando uma reforma tributária que vai levar aí algumas décadas para ser completada, mas que vai facilitar a compressão do sistema tributário brasileiro para quem não é nativo, e quem é nativo também não consegue entender. Mas não, porque a realidade é muito, muito complexa. E isso vai facilitar, porque o que existe de diferente entre um produto importado e um produto brasileiro? O imposto de importação. O resto é tudo igual. Nós temos impostos? Sim, nós temos impostos. Então, brasileiro compra por marca. Isso é importante. Então, se uma marca portuguesa é desconhecida no mercado brasileiro, ela vai conseguir se vender através de preço, ou ela vai investir no marketing necessário para o produto ser conhecido. Tá? Naturalmente, a quantidade de turistas brasileiros que vão até a Portugal aumentou, isso facilita o reconhecimento. Mas é sempre importante levar em consideração, se o produto não tiver uma boa retaguarda, ela não vai conseguir avançar. No Brasil é possível, aí entra algumas informações que o Antônio passou, você ter pop-up store. Significa isso, uma loja vem, uma marca vem, se implanta por um determinado período no centro comercial ou numa loja de rua, tenta mercado. E o que ela não conseguiu vender, ela pode levar de volta. Existe essa possibilidade. E depois o Brasil é um país muito grande, então normalmente as pessoas vêm para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, claro, Nordeste, claro, e existe um mundo no interior que não se vai. O interior do estado de São Paulo é o maior polo consumidor no Brasil. É 2 vezes a população de Portugal. É o maior emissor de passagem aérea internacional e tem aquelas fazendinhas básicas de 80 mil cabeças de gado, aquelas pequenas plantações. Só o estado de São Paulo produz é o maior produtor de laranja, de borracha, de açúcar e, naturalmente, ainda é um polo industrial. Existem possibilidades no mercado brasileiro, e aí eu praticamente termino, referentes a mercado de manutenção. Eu não sei se tem alguma empresa ouvindo aqui que produz, por exemplo, autopeças para reposição. Isso é um mercado interessante. Ou existem empresas aqui que nunca tentaram no Brasil e que gostariam de tentar, e nós podemos, através da parceria que a Câmara de Comércio e Indústria de Portugal tem, com a FEComércio, através da FEComércio Internacional, nós organizamos agendas de apresentação das empresas. E se essas agendas são em São Paulo, um quadro da FEComércio Internacional acompanha a primeira reunião. Nós fazemos questão disso. Isso ajuda a traduzir o que está acontecendo. Claro, para os portugueses fica mais fácil, mas existem aquelas peculiaridades que são próprias da realidade brasileira. Né? As pessoas aqui atrasam mais que os portugueses, falam mais da família antes de falar dos negócios. No Rio, as pessoas vão convidar para ir para visitar a casa dele, mas não vão dar endereço. Então, tem aqueles trajetos. Né? Existem realidades e realidades. E aí, eu estou à disposição. Eu acho que eu encerrei aqui aquele meu discurso básico. Eu acho que vale a pena, se tiverem perguntas. Por que eu digo que é o discurso básico? Eu poderia falar de economia de taxa de juros, etc., mas acho que isso não vale. Isso é uma coisa importante. No mercado brasileiro, existem 2 bancos portugueses que estão aqui, Caixa Geral de Depósito, mas o maior operador, o único banco internacional, além dos chineses, que tem efetivamente capilaridade no mercado brasileiro, os chineses não têm, é o Santander. Então, se uma empresa portuguesa tem uma conta no Santander e vai receber de uma empresa brasileira, esse pode ser o melhor caminho. Eu não recebo
comissão para fazer propaganda do Santander, mas isso é uma coisa que eu acho que é importante realçar, porque os demais bancos estrangeiros que estavam aqui, eles existem ainda no Brasil, mas como bancos de serviços. Eles não são mais bancos de porta. O Brasil tem vários bancos, mas os 5 ou 6 principais bancos dominam mais de 90 e poucos por cento do mercado. Tá? O resto são bancos para aplicações, são bancos específicos, então tem banco para fazer câmbio. Né? São mais ágeis, mais rápidos, talvez com taxas mais baratas. Tá? Mas aí são informações que a gente vai atender conforme a gente vai ajudar a identificar, conforme a demanda de uma empresa portuguesa. Né? Então, para encerrar, a FEComércio trabalha com parceiros, a estrutura é pequena. Então, uma empresa portuguesa precisa de uma certificadora local. Nós indicamos 2, 3 opções e vão se entender com ela. Nossa posição, em parceria com a Câmara de Comércio de Portugal, é ajudar a fazer negócios e onde não pudermos ajudar diretamente, vamos indicar alternativas, apresentamos e as partes vão se entender daí para frente. Ok? Muito obrigado pela atenção. Estou aberto a qualquer pergunta. Obrigada, Jean-Claude. Foi muito, muito interessante a sua exposição, de igual forma. Portanto, neste momento temos um espaço disponível para que os nossos participantes nos coloquem algumas questões. Entretanto, eu se calhar já começaria. Vou lançar aqui uma pergunta, talvez ao Jean-Claude, que na sua opinião, quais são os principais problemas que as empresas portuguesas enfrentam ao tentar entrar no mercado brasileiro, os seus principais desafios? 2 ou 3. Ok, o primeiro é ter alguém no Brasil para ajudar a explicar. Então, aquilo que eu sempre digo, se tem um primo que tem um vizinho, que tem um parceiro no Brasil, esse não é o melhor caminho para fazer negócio no Brasil. Isso é 1. 2, tem muita empresa portuguesa conhece todas as praias do Brasil, mas a realidade do dia a dia é um pouquinho diferente. Ele não conhece a dinâmica de negócios. Terceiro, e isso é aqui, muito importante a capacidade de oferta. Então, tem um produto de consumo. E eu dou um exemplo que o ICEP já me trouxe várias vezes. Tem um senhor que vem todo satisfeito, produz biscoitos e recebeu uma encomenda de um grande rede de supermercado. E aí, a primeira encomenda é mais que a produção dessa empresa de biscoitos para o ano. Então, entender o que se oferece, para quem se oferece. Existem nichos, existem redes médias, existe um consumo gourmet no Brasil interessante. Né? Isso é um aspecto. Por último, a questão, como eu comentei, a questão da certificação e talvez o mais importante, a questão da imagem do produto. Se o consumidor brasileiro não conhece o produto, tem que se apresentar o produto ao consumidor. Então, se for um produto de culinária, através, de repente, de chefes de cozinha, influenciadores, né, através da web, etc., e tal, pode ser um caminho. Né? Então, para cada realidade é uma situação diferente. Então, infraestrutura, se tem grandes empresas portuguesas aqui, tá? Elas aprenderam com o mercado. Uma coisa muito, muito importante, mão de obra local. Tá? Então, hoje é mais fácil, mas trazer um quadro do exterior. Esse quadro tem que ser um quadro qualificado. Né? E hoje, dentro da novo acordo, da CPLP, de repente, pode vir a ser mais fácil. Tá? E, às vezes, um produto chega aqui, nós podemos ajudar esse produto a ir para um mercado vizinho. Nós temos parceiros que podem ajudar uma empresa a se estabelecer, está no mercado chileno, no mercado uruguaio, o mercado argentino hoje é complicado, ou o mercado peruano. Então, às vezes, não existe uma possibilidade aqui, mas conhecendo o produto, aí eu me ponho à disposição, uma empresa pode me perguntar, interessa o mercado brasileiro? Não, aqui talvez não, mas no Peru poderia ser. E aí eu posso fazer a ponte. Né? Mas a principal coisa é paciência. É paciência, que senão vão perder. Né? Não desanimar, portanto. É não desanimar. Não é questão de desanimar. É questão de aprender com o mercado. Carrefour chegou no Brasil e aprendeu com funcionários de mercados que estavam aqui. Eu estou pegando o exemplo do Café Delta.
A Delta tem um produto bom e está mal posicionada no mercado. E como o presidente da Delta é o atual presidente da Câmara de Comércio de Portugal, a gente pode, né, já aproveita e compartilha essa informação, porque Claro eu que gosto sim. do produto, eu gosto do produto. Sim, é Se eu ótimo. se tinha as cápsulas Deltas, tudo é Nespresso. Eles se perderam aqui. O café é o pão de açúcar importável, do nome de uma área de supermercado. Então, existe a questão, eu tenho um produto ótimo, eu tenho que me posicionar. Né? Então, eu acho que essa é a questão. E, como eu comentei do AICEP, o AICEP tem algumas informações do mercado brasileiro que eu recomendo que vale a pena conhecer. Eu não sei qual que é o último texto dele, mas conheço vários. Eu sei que já fizeram vários estudos sobre o Brasil e nós estamos à disposição, nós conversamos com todo mundo, não tem problema nenhum. E a FEComércio Internacional cobre o Brasil todo na área internacional. Se alguém precisa, eu quero fazer um contato com uma empresa em Belém do Pará, 4.000 quilômetros daqui, a gente vai fazer. 72 horas a gente acha com quem fala. Muito bem, Jean-Claude, muito obrigada. Entretanto, continuamos a aguardar aqui por mais perguntas. Eu se calhar vou lançar uma pergunta ao António, uma pergunta simples, em relação às exportações e às nossas empresas, nota alguma diferença agora no pós-pandemia do que no período anterior à pandemia? Em relação à alteração de procedimentos, em relação à vontade propriamente dita de avançar para o mercado, para as exportações, notou alguma diferença significativa? Vou dar um exemplo, por exemplo, a nível de transportes. Os transportes no decorrer da pandemia sofreram muitas alterações. Portanto, notamos aqui algumas diferenças ou tudo já voltou ao normal? Está sem som, António, está sem som. Eu peço desculpa. Eu tinha tirado o som quando o Jean-Claude estava a falar, que era para não haver qualquer interferência, mas falando dos transportes, os transportes sofreram um aumento de preços brutal. Portanto, durante a pandemia houve, como sabemos, poucos transportes, os portos, fábrica da China, de Portugal e de toda a Europa e praticamente do mundo inteiro é a China, como nós sabemos. A China produz tudo e mais alguma coisa e abastece esses mercados. E, portanto, quando eles resolveram implementar aquela política do Covid-0, fechavam portos de um momento para o outro e, portanto, os transportes sofreram imenso com isso e agora estão a tentar recuperar, mas houve um aumento brutal de preços e isso fez diminuir substancialmente o comércio internacional. Houve também alterações de procedimentos a nível aduaneiro aqui nas nossas alfândegas, passaram a aceitar com muito mais facilidade documentação em termos eletrónicos, coisa que não, antes da pandemia era impensável, apesar de agora estar pouco e pouco a tentar retroceder. Nós estamos São questões a tentar, de hábito, não é verdade? É verdade, estamos a tentar que isso não aconteça, porque houve passos importantes que foram dados, facilitações que foram permitidas, sem que se incorressem qualquer ilegalidade, obviamente, mas que agora está a pouco e pouco a retroceder, sem haver, na minha opinião, necessidade disso. Mas pronto, mas de qualquer maneira há grandes diferenças que se notam muito entre antes da pandemia e o pós-pandemia, sim, sem dúvida. Mas, na sua opinião, voltou mais ou menos ou está a voltar mais ou menos à Está a normalidade? voltar, a pouco e pouco, está a voltar à normalidade. À normalidade em termos de quantidade de exportações e em termos de quantidade de procedimentos alfandegários e em termos de valores de exportações. Sim, está a voltar à normalidade.